corpo é onde a carne e o sangue é alarme. O corpo é onde é chama, o corpo é onde a chama e a brasa inflama. O corpo é onde é luta, o corpo é onde a luta e o sangue exulta. O corpo é onde é cal, o corpo é onde há cal e a dor é sal. O corpo é onde e a vida é quando. O corpo é onde e a vida é quando. O corpo é onde e a vida é quando. O corpo é onde e a vida é quando. Que delícia, hein, Thelmo? Muito bom. Voltamos com Thelmo Liz cantando no Caleidoscópio. Hoje estamos falando de um assunto delicado, mas muito importante, a vida dos refugiados fora de seus países de origem. A gente vai continuar o papo, mas antes eu quero mandar um abraço especial para os meus amigos lá da paróquia Cristo Rei, que completou ontem, domingo, 41 anos de existência lá no bairro Amazonas, em Contagem. O pessoal fez um almoço delicioso para comemorar a data. Eu fui com a minha família e eu quero parabenizá-los. Gente, eu me criei nessa igreja, eu fiz primeira comunhão, crisma, tudo lá. Então, parabéns a todos nós da Cristo Rei, ao Padre Giovanni Marques, que comanda a paróquia com tanto carinho e sabedoria. E desejo mais 40 anos de bênçãos para todos os paroquianos de lá. Vocês estão vendo aí as fotos de como foi o almoço, foi muito legal. Estive lá com a minha família. E é muito bom, né, gente? A gente ter uma ligação com a espiritualidade. Essa é minha família, meu irmãozinho, minha mãe e meu pai. Um beijo pra vocês, viu? Que estão me assistindo. Quero perguntar pra Hannah o seguinte: como foi a adaptação de mudar lá na década de 70? Porque hoje as pessoas até no Brasil falam um pouquinho de inglês, entendem uma coisa ou outra. Não, mas naquela época deixa não. eu falar pra você. Que é seu nome? Primeiro, o que você chama? Como? Seu nome? O meu é Anderson. Anderson. Isso. Hoje, ainda acha brasileiro já começou a saber que o mundo precisa para outra língua. Há 40 anos atrás, você pode andar Brasil de cima para baixo, não acha 10 para outra língua. Sim. Eu sofri com a língua, moço. Muito. Era difícil conseguir comida, por exemplo. Comida. Comprar. Lei na prateleira do supermercado. Já comprei muita coisa errada, já joguei fora. Mas você chega a pedir ajuda, ninguém atende sua língua, nem eu atendi deles. Foi duro, muito duro. Agora, a gente sempre tem que lembrar que existe Deus para levar a gente para frente. Com certeza. E a gente, Deus que dá a força. Imagina, de guerra, foragida de guerra, com 3 filhos pequenos, só falava árabe, francês e inglês. Não achava ninguém falar esta língua e parei no Brasil. O mundo parou junto comigo. Vou fazer o que agora? Voltar para minha terra não tem mais jeito. Não tem jeito. Já esquentou demais lá. Eu consegui sair, eu vou voltar para trás, eu tenho que batalhar para aprender. Para mim aprender a língua, teve programa há 40 anos atrás no TV, na madrugada, dava aula de inglês. Olha só. De 5 português. É. De português. Inglês e português, e inglês. Sim. Aham. Ainda ela dá de ver. Uma família, uma moça chama de família Saldanha. Não lembro o primeiro nome dela. Sim. E eu comecei a correr atrás de cenário, inglês, português, atrás, jornais, revistas. Eu sou amante de leitura. Eu não tenho vergonha de falar. Eu acho o papel no chão, me interessa, eu tiro e eu leio. E por isso foi atrás. Primeira vez que eu atendi em português, eu tinha 8 meses no Brasil.
uma pessoa falava comigo, eu conseguia entender o que ela quer falar. Sim. E eu imagino que isso é uma situação compartilhada pela Benediction, né? Essa adaptação, como foi para você? Para mim também foi bem difícil, porque quando cheguei também falava só inglês e francês. Aí foi também muito difícil. Eu ficava só no quarto. Quando eu cheguei na casa de um amigo do meu pai. Aí trabalhava com ele na ONU. Aí ele já fala inglês e as meninas dele falam inglês também. Mas chegava as pessoas lá em casa para me visitar, eu não Sim. conseguia conversar com eles, Claro. porque eu não sabia falar nada de inglês. Aí eu ficava só no meu quarto, aí as pessoas me achavam só triste, aí eu chorava, as pessoas vão ficar lá conversando, eles vão Sim, você não ficar entendia, né? rindo. Você sente falta do seu país? Sinto, Muita? muito, Você voltaria? sim. É uma coisa que você tem esse desejo, esse plano? Na verdade, como meu país é um pouquinho para trás, eu gostaria de ajudar mesmo 1% para ir um pouquinho para frente, Sim. mesmo 0,5% para ajudar meu país. A gente não esquece, né? Quer dizer, eu não sei, eu nem imagino, eu não posso imaginar o que é não estar no país porque não posso estar, né? É diferente eu escolher sair, né? O Diferente. que vocês acham, Paula, Paola? É difícil a gente falar, né? É porque na teoria, por Claro. exemplo, esse é meu principal Sim. ramo de estudo, De minha principal né? área de estudo, de pesquisa, mas a teoria é muito diferente da experiência, né? Por isso é tão importante a gente ter contato com a refugiada ou refugiado de verdade, Com né? Ver o certeza. rosto da pessoa, escutar a história. E nesse contato, Paula, o que você percebe? Quais as motivações? Por que eles deixam? E por que eles escolhem ficar? Então, são várias as motivações, né? E muitas vezes aparece que é mais de uma motivação que leva a pessoa a deixar o país. O que a gente percebe, assim, que motiva eles a virem ao Brasil, muitas vezes é porque já tem algum parente, já tem algum conhecido, ou alguém da família que já veio antes, e isso, né, acaba estimulando, acaba influenciando para que eles escolham o Brasil. Então, às vezes, acontece assim, um indivíduo da família, um integrante da família vai primeiro, né, e depois o resto da família vai depois, que é a chamada migração para a reunião familiar. Então, essa é uma das motivações que mais aparece, mas tem outros fatores que influenciam também. É que bom, né? Nessa migração familiar que aí fica junto. Volta todo mundo. Bom, Paola, hoje o principal país com problemas de refúgio é a Síria, né? Queria que você explicasse para o pessoal de casa, porque aquela região, né? A gente está até com um globo aqui para mostrar, tem muitos problemas, né? Com muitos fatores. Até um tempo atrás era a Síria que recebia refugiados do Líbano, por exemplo. E agora a Síria enfrenta essa situação de uma guerra já. Sim, agora o Líbano recebe. Sim. O Líbano agora tem mais de 1.300.000 sírios como refugiados no seu território. E a questão da Síria é a guerra, que é uma guerra civil no âmbito interno, mas, na verdade, é uma guerra internacional, porque é uma guerra influenciada por outros países, né? A gente tem a Rússia, que apoia o Bashar al-Assad, outros países que apoiam os rebeldes contra o governo do Bashar al-Assad. Vamos lembrar que a é um guerra... ditador, né? Sim, que é um ditador. A guerra na Síria começou na sequência da Primavera Árabe, né, que começou na Tunísia em 2010, depois no Egito, e a guerra na Síria começou em janeiro de 2011. E é um contexto muitíssimo complicado, porque, de um lado, há um ditador que está há muitos anos no poder, o pai dele foi ditador. Sim, o pai antes dele, né, foi governante antes dele. De outro lado, temos rebeldes armados por outros países e o Estado Islâmico, né, que é o grupo terrorista que mais dissemina violência ali naquele contexto da Síria, principalmente Síria e Iraque. Então, é um contexto muitíssimo complicado, que fica, né, difícil pensar ver até uma uma solução, né? Sim, e é E o esse povo fica no fluxo. meio, né? Sim, refém. o povo, por exemplo, a maior parte dos refugiados sírios, eles não saíram do país, não foi a primeira tentativa. Primeiro, eles se tornaram deslocados internos. Eles tentaram sobreviver dentro do território do país, alguns em 4 cidades diferentes. Quando eles viram que era impossível, procuraram outros países. Os países que mais recebem os refugiados são os países de fronteira. Não são os países europeus, né, ao contrário do que
se costuma pensar. E muitas vezes países pobres recebem mais, né? Sim, na verdade, a maior parte dos refugiados no mundo não está em países de primeiro mundo, claro. Só coloca o microfone. Isso. Não tem problema. Sou com panela. Não tem problema. Deixa eu falar para você. Todo mundo acha que você falou extremistas islâmicos, né? Não, eu falei do Estado Islâmico. Esse nome não tem nada a ver com Islã. Nós não estamos falando aqui de religião. Eles que se autodenominam, né? Mas eles que se autodenominam, mas eles não são muçulmanos. Não são muçulmanos. Para todo mundo levar isso para frente. Eles usam este nome para fazer conflito entre cristão e muçulmano. Cristão e muçulmano. Sabe? Não tem nada. Já vi um cristão rezando na igreja, um domingo, vendo a missa, entra outro cristão para matar ele. Que situação? Não existe isso. Nem se fosse louco, internado, não fazia isso. Como é que um muçulmano ia invadir uma mesquita na Meca, uma sexta-feira de jejum, para matar 400 muçulmanos? Hannah, o que você está falando é muito importante. Eu quero continuar ouvindo. Mas eu volto, porque eu tenho que fazer um pequeno intervalo. Pode ser? Pode. Já, claro. já. Você manda. Ah, não manda, não. Somos bate uma bomba aqui, depois outra. Então nós sabemos que vai ter outra bomba que vai chegar para nossa casa. Fugir a guerra no meu país, matar homem, pegar mulher para forte, dar criança e arma na fogo, tudo. If I had lived there, I wouldn't be alive today. Por causa da minha religião, por causa da minha fé.